vem à presença de Vossa Senhoria comunicar os vícios no processo eleitoral, dentre eles a implantação de uma urna na residência do senhor Silvino Costa, na região da beira d'água. No edital de convocação, indica a localidade como sendo uma capela da comunidade Cerezo do Silvino. Neste caso, não está havendo obediência ao edital de convocação, como também fere o conteúdo do ofício 004/2003, datado de 6 de maio de 2003, bem como o documento fornecido pela chapa 2, que indica os locais de urna. Outra ofensa é o ofício número 19/2013, emitido pelo senhor Caio César Bezerra, tesoureiro, onde requer uma mesa coletora de número 9, sendo que foram desrespeitados todos os termos legais, sejam administrativos ou jurídicos. Diante desses fatos e fundamentos, vem os componentes da chapa 2, através do seu advogado, requerem a impugnação da urna 9, bem como seja nula a eleição, tendo em vista o artigo 29A e B, bem como o artigo 30 do regimento interno, fornecido por essa entidade. Ratifico ainda o pedido de impugnação da urna 9, requerido pelo fiscal da respectiva urna. Atenciosamente, 26 de maio de 2013, Antônio Narciso Varão Mororó, representante e advogado da chapa 2. Ele citou o artigo 29 do nosso regimento interno e, aliás, é contraditório. Às vezes a chapa 2 diz que o regimento não tem validade e vem aqui publicamente fazer uma defesa baseada nesse mesmo regimento. Então, o que é que diz o artigo 29? Será nula a eleição quando, letra A, realizada em locais e horários não designados no edital de convocação ou encerrada antes da hora determinada, sem que tenham votado todos os eleitores constantes na folha de votantes. Eu acho que o meu ilustre colega não observou que o presidente da mesa apuradora já disse, bem antes do seu pronunciamento, que aquela sessão já havia nula, já havia sido nula. Por quê? Porque foi a desencontro do que reza o artigo 29A do edital. Então não há o que se anular aqui, porque o próprio presidente já anulou. Então, pela improcedência desse pedido, senhor presidente. O segundo item que o colega falou diz respeito aos ofícios que foram, ao ofício, né, que foi enviado tanto pelo Carlos César, falando da criação da mesa 9. Realmente foi criado mais uma sessão, isso em razão de quê? Porque o regimento interno diz que não poderá votar em cada sessão mais de 250 eleitores. Então nós constatamos que aqui na sede havia mais de 1.000 eleitores votantes, ou seja, seriam necessários 5 urnas. Então, para regularizar esse processo eleitoral, democraticamente, dando todo o direito de defesa à chapa 2, nós enviamos um ofício, inclusive que foi repugnado, que não foi assinado pelo senhor Rodrigo, candidato aqui presente. Nós demos à chapa 1, naquela ocasião, o direito de indicar o fiscal para comparecer aqui hoje, fiscalizando juntamente a mesa apuradora. E eles também se negaram a indicar esse fiscal. Portanto, em resumo, toda essa parafernália que se faz aqui pela chapa 2 é no sentido de anular uma eleição democrática, transparente, querendo tirar do trabalhador rural o seu direito de votar. Isso nós não
que contrariam o edital de convocação. Porque, ao ingressar na justiça, com certeza o juiz iria dizer: você era para ter se manifestado lá no início do processo ativo. Por essa razão, eles, a chapa 1, a presidente, o senhor advogado, o senhor José Ferreira, toda a mesa, aceitou a irregularidade, anulando a urna nova do Silvino Costa, por vício de irregularidade. Porque se não existisse irregularidade, já também, minha colega, vocês não teriam anulado. Se foi anulado, certo? Não, você mencionou no artigo dizendo que com relação ao local, depois ele vendo esse erro, o doutor Agenildo, vendo esse erro que foi cometido, mandou no dia 23 de maio o presidente da chapa 2 assinar um recibo, assinar um ofício para ele, pedindo para indicar os verdades e um fiscal. Quando a senhora presidente já tinha feito uma reunião, convocado, estivemos aqui na presença do Ferreira do sindicato. Anulado aquela urna ou aquele voto, a eleição tem validade sim. É isso que diz o parágrafo 1 do artigo 30. Eu quero que registrado, senhor presidente. A anulação do voto não implicará na da urna em que se verificar a ocorrência, nem a anulação de uma urna, ou seja, nem a anulação da urna 09 implicará na eleição. Artigo 30. Esse fundamento apresentado pelos senadores não tem qualquer validade jurídica. Senhor presidente e candidato à eleição, senhor José Ferreira, presidente da CEPRES, voto da CEPRES, mesa do leitor, o público é presente, senhoras autoridades, a chapa 2 vem apresentar o segundo recurso. Senhor presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Hidrolândia e responsável pelo processo eleitoral, os componentes da chapa 2, bem por intermédio do seu advogado, apresentar sua indignação em relação ao processo eleitoral. Haja vista os excessos de vícios que ora passo a apresentar. Primeiro, a ausência, excelência, por favor, a ausência de um estatuto social, regimento interno e eleitoral devidamente registrado no cartório de títulos e documentos, não tendo, portanto, legitimidade a senhora presidente para convocar sequer esse processo eleitoral. Dois, ofensa ao artigo 4, parágrafo 2º, local de votação diverso do publicado, igualdade de convocação, no caso, a urna 9. 3, cerceamento do direito de defesa, quando não atendido diversos requerimentos dos componentes da chapa 2, de postal ao pessoal. Ofensa ao artigo 9, 7 e 10 do requerimento do regimento interno fornecido por essa casa, porque o que eu recebi é de Cruz, Ceará. O regimento que a senhora presidente forneceu à chapa 2 foi da cidade de Cruz, Ceará. Aqui está, por favor, Cruz, 30 de abril de 2000. Nenhuma assinatura, certo?
convocação ou encerrada antes da hora terminada, tal. Muito bem. Essa questão já foi dirimida. A urna número 9 já está nula. Agora, o colega quer anular uma eleição porque uma urna foi nula. Então não tem sentido. Eu pergunto a todos os senhores que aqui estavam desde as 8 da manhã. Aqui não funcionou 5 urnas, não? Aqui funcionou ou não funcionou? Então a urna que tem que ser nula é a número 9, não são todas. Quem que diz não sou eu, é o artigo 29A. A urna que vai ser nula, meu colega, é a 9, não todas. Porque anular as 5 urnas que aqui funcionaram é desrespeitar os trabalhadores do Lar de Hidrolândia. Isso nós não iremos aceitar. O ilustre colega disse que aqui neste sindicato não existe regimento e nem estatuto. E ele faz uma fundamentação baseada no regimento. Fornecido. Então existe ou não existe estatuto? Existe ou não existe? A palavra é eu não aceito você. Então, A presidência do Mineiro. nós mandamos ofícios que Vossa Excelência recusou assinar. É a presidência do Mineiro. O documento. Nunca trouxe. Segundo,